A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nós temos motivos o suficiente para ser mais do que agradecidos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Então é por isso que nós temos que exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso, dizer: Senhor, nós te amamos, te adoramos e te honramos aqui neste lugar. Ó Pai, como nós estamos felizes e agradecidos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Obrigada pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Até que o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Obrigada pelos livramentos de morte, Senhor. Obrigada pelas bênçãos, as vitórias, os milagres. Obrigada, Senhor, pelas provas e os processos que nós estamos passando. Completa, Senhor, a sua obra em cada um de nós. A sua presença, Senhor, e a sua graça nos basta. Obrigada por tudo, Senhor. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Está em Jó, capítulo 5, versículo 6. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Aqui a palavra de Deus está claro, dizendo que nenhum problema, nenhuma crise, nenhuma situação difícil que nós estamos vivendo aparece do nada. Sempre terá uma origem, sempre terá um início. É por isso que nós temos que descobrir qual é a raiz de cada problema que está acontecendo nas nossas vidas e logo ir na raiz e trabalhar e solucionar esse problema aí, na raiz do problema e da crise. Muitos respondem assim: eu não sei como é que o meu casamento terminou. Teve uma origem, teve aí um início do problema que se iniciou a destruição do seu casamento. Muitos dizem assim: eu não sei por que o meu filho saiu de casa e agora está nas drogas. Queridos, teve um início, teve aí uma causa que se originou a saída do seu filho da sua casa e é por isso que hoje ele está nas drogas. Então é tempo, queridos, de descobrir qual é o motivo, qual é a origem do problema e logo tratar de solucionar imediatamente antes que o mal cresça. Amém, queridos? É tempo de declarar assim: Senhor, eu e a minha casa serviremos a Jeová, minha família pertence a Deus. Pai, me dê discernimento, me dê sabedoria, abre o meu entendimento. Amém, queridos? No versículo 7, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas da brasa se levantam para voar. Entenda isso, que o homem ele sempre terá um dia mau, sempre passará por crise, sempre terá problemas, passará por aflição, mas é a forma, é a sua atitude no meio da aflição e da crise é que vai determinar a sua vitória verdadeiramente. Muitos se perguntam assim, muitos estão se perguntando, né, por exemplo, o que é uma crise, qual é a origem da crise, não é verdade? Quais são os efeitos da crise? Qual é o propósito de uma crise? Por que Deus permite que nós possamos passar por uma crise? A crise é um juízo de Deus? Como devemos responder a uma crise? E como preparar-se para uma crise verdadeiramente? Eu estou predicando a palavra de hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo agora, neste tempo. Estamos passando por uma crise mundial grande, que aonde já saiu do nosso controle, e quem está no controle desta crise é Deus, querido. Deus sabe a hora de parar com tudo isso. Tem crises, tem problemas que nós iniciamos, mas tem crise e tem situações difíceis, igual essa crise mundial, que é Deus que está no controle e Ele sabe a hora de parar. Nós passamos por crise, problema e situação difícil, para quê? Para que possamos crescer e madurar espiritualmente e emocionalmente. É tempo então de crescer, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a presença de Deus. Amém? Não permita que o diabo te engane, fazendo você pensar que a crise ela vai durar para sempre. A crise ela é passageira, ela tem um tempo de se terminar. Mas é preciso descobrir a origem, é tempo de saber qual é a vontade de Deus e Deus está te mandando
se arrepender dos seus pecados e buscar a face dele. Amém, queridos? Enquanto você não se render, enquanto você não se humilhar, enquanto você não confessar os seus pecados e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e buscar a face do Senhor, você vai continuar na sua crise. Quem já está entendendo? Todos aqueles que estão passando por crise agora mesmo estão entendendo que é algo maior do que as suas forças pode solucionar. É algo maior do que a sua sabedoria humana vai poder solucionar. Então é tempo de buscarem a presença de Deus, queridos. E assim vamos vencer a crise. Temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, o temor de Deus nos nossos corações, pedir ao Espírito Santo que viva dentro de nós, pedir a graça e o favor de Deus para vencer todas as crises e problemas e situação difícil que nós estamos passando. Quando vem as crises, muitos se dão por vencido, mas tem poucos, um remanente que vem buscando a presença de Deus, que vão se sacudindo, que vão andando e perseverando até o final. Tem aqueles que não ouvem a palavra de Deus e tem aqueles que são de coração duro. E é com esses que Deus está trabalhando agora mesmo, porque esses de coração duro só busca a presença de Deus numa impossibilidade grande quando o seu dinheiro, a sua força não pode resolver. Então, nessa crise que muitos estão tendo um encontro com Deus verdadeiramente. Deus, ele tem a solução para cada problema. Toda crise tem ali uma promessa de Deus escrito na Bíblia. Então é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de ler a sua palavra e meditar nela. Amém, queridos? Deus, ele se reúne com o homem no meio da crise. Toda crise chama a atenção do mundo. Amém? Essa é a verdade. Quando tudo está bem, as pessoas não buscam a presença de Deus. É por isso que vem a situação difícil, os problemas, as aflições, que vem as crises, para que as pessoas voltem a buscar a face do Senhor, se rendam a Ele, se humilham a Ele, se arrependam dos seus pecados. É tempo de pedir sabedoria a Deus, de ser guiados pelo Espírito Santo. Em Oséias capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpado e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Aqueles que têm o coração endurecido, aqueles que não ouvem a voz de Deus, quando chegarem no meio de uma impossibilidade, de uma crise grande, de um problema, eles sabem que a solução está em Deus. É por isso que Deus permite a crise, é para que nós possamos crescer, para que nós possamos madurar, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a presença dele. Em toda crise haverá um homem e uma mulher que tem um espírito diferente, como Caleb, como Josué, como José, como Paulo, como Abraão, como Davi, queridos, que no meio da crise se levantaram e continuaram perseverando até o final, guiados por Deus, ouvindo a sua voz, amém? De coração flexível, verdadeiramente. Nos tempos difíceis, os tempos difíceis e as crises, elas passarão, mas os homens que são fortes e que andam guiados por sua própria vontade, não passará verdadeiramente. Na terra vai vir, querido, essa tribulação chamada crise. Mas para toda crise, todo problema, na Bíblia tem uma promessa que soluciona todos esses problemas. É por isso que Jó disse que o problema ele não vem do pó, sempre terá uma origem. E é tempo de nós irmos na raiz, na origem do problema e solucionar aquele problema. O que é uma crise então? Ela vai vir para todo mundo. A crise ela pode ser financeira, emocional, ela é familiar, ela é uma crise de saúde, pode ser matrimonial, mas como respondemos à crise é que vai determinar a nossa vitória. Então é tempo, querido, de se levantar com força, ter fé, perseverar até o final, guiados pelo Espírito Santo, corrigindo as áreas que está errada na nossa vida e indo na raiz do problema e solucionando verdadeiramente. Então, a crise é um evento, é uma situação, é um problema. É uma situação, queridos, que afeta a nossa vida, afeta a sociedade, afeta o ambiente, afeta a nossa saúde, afeta o financeiro,
verdadeiramente. Então a crise ela pode ser criada por nós ou pode ser uma crise externa. Amém, queridos? Que não foi criada por nós. Não podemos viver distraído. Amém? Temos que buscar a presença de Deus verdadeiramente. Buscar a presença de Deus. Saber que Deus está no controle de cada crise. Está escrito em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa, queridos, que Deus está no controle e que toda crise é passageira, não dura para sempre, e que as crises está escrito milhões de promessas dentro da Bíblia, e para cada crise, Deus ele nos dá uma solução, ele tem uma promessa para cada crise. Está escrito então que Jesus Cristo venceu, né, todas as aflições e o mundo. Isso significa que aquele que está em Cristo Jesus também vencerá. Então busque a presença de Deus, fique tranquilo, não se preocupe, esteja adorando a Deus e louvando a Ele no meio da crise. Amém, queridos? A crise vem para que você tenha uma oportunidade de adorar e exaltar a Deus, para que você tenha uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de corrigir os seus erros. É para isso que vem as crises. É uma oportunidade de você fazer algo diferente e sair dessa crise como vencedor. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. No tempo de Noé, o povo tinha o coração duro e não ouvia a voz de Deus. Essa era a característica principal da geração da época do povo de Noé. E nós estamos vendo tudo isso agora, queridos. As pessoas não querem se converter, não ouvem a voz de Deus, estão de coração endurecidos. É por isso que Deus está esperando você se render a Ele por completo. Se humilhar na presença dEle e se arrepender dos seus pecados e corrigir as áreas que está errada na sua vida. Estamos vendo famílias inteiras morrendo e sendo contagiada pelo coronavírus, morrendo, mas não se arrependem e não se convertem dos seus pecados. Estão com uma surdeira espiritual, estão com o coração duro. Esta é uma geração, como a geração da época de Noé. Amém, queridos? Os japoneses e os chineses, eles veem a crise como uma oportunidade. Quando eles perdem o emprego, eles dizem assim, oportunidade. Oportunidade significa que eles veem ali uma oportunidade de pôr o seu próprio negócio. Quem já está entendendo? É no meio da crise que eles se reinventam, que eles criam algo novo, um projeto novo, um plano novo, queridos. Pioneiro. Então é tempo de se reinventar. É tempo de buscar a presença de Deus, de corrigir os seus erros, queridos. Deus, Ele está te dando uma oportunidade de reiniciar a sua economia, de uma oportunidade, queridos, de se arrepender dos seus pecados. Quem já está entendendo? De se reinventar, de fazer algo novo, de criar algo novo. Amém? Deus está te dando a oportunidade de você colocar o seu próprio negócio no meio dessa crise, de ser pioneiro. Quantos aqui estão entendendo a palavra do Senhor? Quantos aqui estão vendo no meio da sua enfermidade ali uma oportunidade de glorificar e adorar a Deus? Porque é Deus que te sana, Deus liberta. Está escrito que pelas pisaduras de Cristo já somos sanos. Significa, queridos, que Deus já levou as nossas enfermidades, então glorifica a Deus. Amém? Tenha bom ânimo, seja perseverante no meio da crise. Tem crise emocional e espiritual que tem afetado a muitos verdadeiramente. Quais são os efeitos da crise? Está dividida em duas partes, meus queridos. A recessão financeira, que significa quando volta a economia para trás. É quando a economia se retrai verdadeiramente, causa desemprego, falência, causa, queridos, perda de negócio, portas de empresa fechando, pessoas perdendo trabalho, chega a escassez financeira, problemas de todo tipo financeiro. Então, esse é o efeito de uma crise. Também produz depressão, enfermidades espirituais, emocionais, queridos.
As pessoas querem até se matar, sabendo que a crise ela é passageira, e muitos estão tomando decisões definitivas de tirarem a sua própria vida. Muitos, no meio da crise, meus queridos, têm se dado por vencido, perdeu a esperança e perdeu a fé. E Deus está te mandando continuar, perseverar, se sacode, continua se movimentando no meio da crise, queridos. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para te sanar. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para colocar o seu próprio negócio. É no meio da crise que Deus está te dando a oportunidade de glorificar a Deus em grande e receber as suas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de se render a Deus. É tempo de ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo e ser limpos completamente no meio dessa crise, de reiniciar a sua crise. Deus, ele sempre cumpre as suas promessas, pode demorar o tempo que for. Jesus Cristo, ele disse: eu venci o mundo, tenha paz, tenha bom ânimo. Amém? Vocês também vencerão. Significa que aquele que está em Cristo Jesus vai vencer as crises e toda a dificuldade. Não esteja ansioso, não esteja preocupado, glorifique a Deus, queridos. Amém? José clamou por Deus no meio daquele poço, no meio daquela prisão, e ele foi liberto. Deus libertou José no meio da sua aflição. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele clamou a Deus e orou, e Deus livrou ele da cova dos leões. Quem já está entendendo? Então é tempo de ser livrado, queridos. É através de oração, é através de adoração, é através do arrependimento. É através, queridos, de buscar a presença de Deus. Deus não te deu um espírito de covardia para você ficar com medo. Deus te deu um espírito de Abba, Pai, um espírito de domínio próprio e de força para você continuar perseverando no meio da crise. Amém, queridos? A crise ela afeta a todos, mas Deus está no controle. Qual é a origem desta crise, então? Se você conhece a origem, então você vai solucionar. Vai ser fácil de você ali, na origem da crise, você ir na raiz daquele problema e solucionar. Amém, queridos? É tempo. Se for, por exemplo, uma maldição familiar que vem de geração em geração, você ora assim: Senhor, eu te peço perdão por toda maldição que vem estado na minha família de geração em geração, da 10ª até a 1ª geração. Me perdoa, Senhor. Eu peço perdão pelos meus antepassados que amaldiçoou com a sua boca, e essa maldição que vem de geração em geração. Peço perdão por toda maldição que foi lançada pela minha boca, que foi lançada pela minha vida, direta e indiretamente, da 1ª até a 10ª geração. Eu te peço perdão e arranco e jogo fora, quebrada toda maldição, eu declaro agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É tempo de lidar com a raiz do problema. É tempo de descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de se sacudir. É tempo de sair da sua zona de conforto. É tempo, queridos, de descobrir qual é a vontade de Deus e logo fazer. Deus está julgando o sacerdote. O mundo está corrupto. Deus está julgando, queridos, o mundo verdadeiramente. O que Deus está julgando? Julgando o racismo, os corações endurecidos, o derramamento de sangue inocente, a maldade, a crueldade, a cobiça, o adultério, a prostituição, o engano, a mentira, a pedofilia. Deus está julgando os roubos, as matanças, a humanidade que está totalmente corrupta. Então é tempo de se arrepender. Se arrependa e se humilha perante o nosso Deus, queridos. Está escrito que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Qual é o conhecimento? Da palavra de Deus. Então busque ler a palavra de Deus, peça a Deus que te dê sabedoria, discernimento para entender e logo pratique a palavra do Senhor. Quantos aqui a partir de hoje vão se render a Deus e se humilhar e se entregar a Deus por completo? Se arrependam, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma oportunidade de reiniciar a sua economia. Essa é uma oportunidade de Deus te sanar. Então glorifique a Deus, ore, busque a presença de Deus, se arrependa de tudo isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou sobre a rocha. Deus está dizendo, queridos, que aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que ouve a palavra de Deus, a mensagem que está sendo predicada e pratica ela,
ele será guardado, ele será preservado, ele será livrado de todo o mal. Quem já está entendendo? O prudente é aquele que é obediente a Deus em tudo, é aquele que anda no centro do querer de Deus. O prudente é aquele que está firmado no Jesus Cristo vivo, que é a nossa rocha, querido. Aquele que é obediente, ele está firmado na rocha. Quem já está entendendo? É tempo de praticar a palavra de Deus, de obedecer a Ele, de estar firmado no Jesus Cristo vivo. É tempo de se render a Deus e se humilhar. É tempo, queridos, de receber o cumprimento das nossas promessas, das promessas que Deus te fez, através da nossa obediência, em nome do Senhor Jesus Cristo. O insensato, ele está firmado no monte de areia, que vai se desfazer em qualquer momento. O insensato é aquele que é desobediente em tudo, é aquele que ouve a palavra de Deus, mas nunca pratica. O insensato, ele morrerá. O insensato, ele continuará no meio da crise. O insensato são aqueles que são ímpios e que não se arrependem dos seus pecados e não pratica a vontade de Deus, não pratica a sua palavra e não ora, não lê a palavra de Deus e sempre está desobedecendo a Deus em tudo. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele destrói, queridos, completamente aqueles que estão firmados na areia, aqueles que são desobedientes e que nunca se arrependem dos seus pecados e não praticam a palavra de Deus. Então, é nesta crise que Deus está te dando a oportunidade de orar, de jejuar, de ler a sua palavra, de andar no centro do querer de Deus, de se humilhar na presença de Deus. Hoje mesmo, caia de joelhos na presença de Deus. Esteja firmado numa rocha viva, na rocha que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Comece a ser prudente a partir de hoje. Esteja firmado em Jesus Cristo vivo. Seja obediente. Leia a palavra do Senhor e pratica. Peça a Deus sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os egípcios estavam lá. O povo de Deus, de Israel, estava no meio do Egito. Mas eles não foram atingidos pelas 10 pragas. Por quê? Porque eles estavam cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Peça a Deus que te cubra com o sangue de Jesus Cristo, cubra a sua família, a sua casa, os seus negócios com o sangue de Jesus Cristo. Se comprometa com Deus. Aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador. Está escrito que aquele que não come da carne e do sangue de Cristo, esse tal, querido, não tem compromisso com ele e ele também não terá compromisso contigo. Então é tempo de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, de congregar na casa de Deus, de tomar a ceia. Amém, queridos? É tempo de voltarem para a presença de Deus. Amém? É nessa crise que Deus está te dando uma oportunidade de reiniciar sua economia, de ser sanado por completo, de recomeçar as suas finanças. É nessa crise que Deus está te dando a oportunidade de colocar o seu próprio negócio, de se reinventar, de reiniciar a sua vida por completo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se submeta a Deus. Viva uma vida totalmente comprometida com Deus. Comprometa-se com tudo que você vai fazer. Cubra-se com o sangue de Jesus Cristo. Obedeça a Deus. Guarda a palavra do Senhor e pratica ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Se humilha e se renda a Deus por completo. E ande justo e reto, corrigindo as áreas que estão erradas na sua vida. Deus está te dando a oportunidade de corrigir todas as áreas que estão erradas na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça tudo correto. Ande em retidão, meus queridos. Faça a vontade de Deus e receba o perdão de Deus. Se arrependa e receba o perdão de Deus. Deus, no mesmo instante que você se arrepende e confessa com a sua boca os seus pecados, Deus te perdoa no mesmo instante. Peça a Deus que te lave com o sangue de Jesus Cristo e você será guardado, protegido, liberto, sanado. Deus restaura as suas finanças, restaura seu casamento, filhos voltando para casa novamente. Tudo na sua vida será restituído, reiniciada a sua economia, as suas finanças. Eu profetizo vitória, bênção, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se você decide fazer aquilo que é correto, ande justo e reto perante os olhos do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.